Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Pereira, sou trabalhador da Casa Núcleo Fraterno Samaritano e é com muito prazer que eu venho hoje aqui falar sobre um grande homem, um homem que serve de parâmetro para todos nós sermos verdadeiros discípulos. Eu vou contar um pouco da vida dele hoje. Espero que eu motive vocês a se pautarem a caminhada que fazem neste plano, caminhada evolutiva, nos exemplos que esse homem deixou. Estou falando de Paulo. A aula de hoje é sobre Paulo de Tarso e mais especificamente sobre a conversão de Paulo. Para que a gente entenda bem o que foi Paulo, nós precisamos conhecer um pouco da vida dele. Vamos lá então. Ele era judeu, da tribo de Benjamim. Lembrando que Benjamim foi um dos filhos de Jacó. Na época que os judeus ficaram exilados no Egito, uma das tribos que se formaram ali foi a de Benjamim. Na época do Êxodo, quando Moisés voltou para a Palestina foi dividida em 12 regiões, e os descendentes de Benjamim ficaram com uma dessas regiões. Paulo era descendente dessa tribo, dessa região. Ele foi fariseu assim como seu pai. Lembrando que os judeus eram divididos em muitas seitas, em muitas facções. Fariseus era uma das grandes seitas, assim como os saduceus. Mas lembrando que a gente tinha os essênios, tinha os herodianos, tinha os zelotes, a gente tinha, naquela época de Jesus, eram muitas segmentações do judaísmo que estavam em disputa naquele tempo. Ele estudou com um renomado rabino, Gamaliel. Era sempre assim, né? Um rabino, mestre, formava outro rabino. Ele falava o aramaico, que era a língua padrão daquela região, mas é uma língua hoje extinta e naquela época também já era pouco falada. A língua comum era a hebraica. Então eu tinha o hebraico, o aramaico, né, as duas línguas de nascença dele, e ele falava ainda, né, depois de já rabino formado, falava ainda o grego e o latim. Era cidadão romano por nascimento. Aí tem algumas dúvidas, né? Ele não era romano, não era de berço nascido como romano. Então aí a dúvida é se o pai dele era romano, aí ele como descendente romano também herdava a cidadania, ou se ele era romano por uma questão de alguma premiação que o pai dele teve, ou até mesmo comprada, cidadania comprada, porque na época era possível se fazer isso. Quem tinha muito dinheiro, muitos bens, muitas propriedades, podia comprar uma cidadania romana. E para Paulo isso foi muito bom, porque evitou que ele fosse imolado antes do tempo previsto, e ele fez uso dessa cidadania várias vezes para escapar de vários momentos difíceis da caminhada que ele fez. Estudioso, inteligente, possuía vasta cultura grega. Ele foi criado numa região, Ásia Menor, ele é de Tarso, e foi criado numa região que na época sofreu uma forte influência grega e a maioria dos mestres eram gregos. Tinha uma visão ampla do mundo, era a pessoa certa para pregar os evangelhos aos gentios aos não convertidos. E hoje é muito comentado essa questão da influência que Paulo teve sobre a igreja cristã. Muitos dizem que, inclusive, se Paulo não houvesse existido, o cristianismo não teria a dimensão que tem hoje, porque foi graças a ele que o cristianismo saiu da região ali da Palestina e alcançou
Ásia Menor e até ali o sul da Europa, Itália, França, porque na época, logo depois, nós tivemos o surgimento do, do povo, da religião muçulmana, e toda a região norte da África, da Ásia Menor, da Ásia, virou muçulmana, e o cristianismo praticamente morreu nessas regiões. Só sobreviveu porque ele tinha colonizado, ele tinha chegado, né, com a mensagem de Jesus ali no sul da Itália e até na França, na Grécia também. Esse aqui foi o palco e viveu e exerceu, né, o seu trabalho de apóstolo durante toda a sua vida. Ele nasceu nessa região aqui, Tarso fica nessa região, aqui fica Jerusalém, aqui, né, nessa região é onde ele teve a conversão. Damasco fica por aqui, mais ou menos uns 350 quilômetros de distância, pelo deserto, que é deserto. Aqui nós temos as 7 igrejas do Apocalipse, são 7 igrejas que ele fundou, uma em cada cidade. Aqui nós temos a Grécia, que ele visitou na sua segunda viagem missionária. E aqui nós temos a Roma, com França aqui logo acima. Bem, para a gente entender melhor a vida de Paulo, a gente precisa dividir ela em 4 partes. Do nascimento até os 28 anos, quando ele foi convertido, naquele evento de Damasco, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. E depois da conversão dele até a idade de 41 anos, quando ele perambulou ali pela região de Damasco, Galileia, deserto ali da Síria, até o Barnabé o chamar para fazer as viagens em prol da expansão do cristianismo. Mas foi bom, porque nesse tempo onde ele amadureceu a sua fé e o seu conhecimento da vida de Jesus. E tem mais 2 partes dos 41, 53 anos, que foi as viagens, as 3 grandes viagens que ele fez, e depois dos 53 anos em diante, quando ele ficou, fez a 4ª e ficou preso ali até a sua morte por decapitação, quando ele já tinha 63 anos. Bem, a sua conversão, de acordo com a Bíblia, foi um evento místico, um evento onde ele se deslocava de Jerusalém até Damasco para perseguir cristãos que estavam incomodando os judeus da região. Ele tinha autorização para fazer isso, e a sede do judaísmo era Jerusalém, e ele levou uma tropa consigo para prender esses cristãos e trazer até Jerusalém para julgamento. Só que no caminho, ele caiu do cavalo sobre um feixe de luz muito forte e ele viu a imagem de Jesus, que perguntou para ele: por que o persegues? Saulo, atônito, perguntou quem era, Jesus se apresentou, e a partir desse instante, ele se converteu. Bem, o que ocorreu de fato, nós nunca vamos saber. Alguns julgam que ele teve, na verdade, uma experiência mística causada pela viagem cansativa. Uma viagem de Jerusalém até Damasco era uma viagem que homens faziam em 10 dias pelo deserto. Sol causticante, com pouca comida, pouca água, quando estava no final. Então, imagina-se que quando ele estava chegando em Damasco, já sem água, sem alimentação, que era comum muita gente morrer no deserto, inclusive, ele teve um mal súbito, caiu do cavalo e teve uma alucinação. Isso quem pensa os mais incrédulos. Já
outros imaginam que ele realmente teve uma experiência mística, né, com a visão de Jesus, e isso fez a diferença. O fato é que existe, historicamente falando, um Paulo antes desse evento e um Paulo totalmente diferente depois desse evento. Antes ele era um fariseu, muito conhecido pela sua retórica, pela sua capacidade de argumentação, pelo seu conhecimento da Torá, que é o Antigo Testamento, né, os livros que compõem o Pentateuco judaico, mais os livros de leis e costumes, e ele conhecia tudo. Era um doutor da lei, um fariseu. E depois dessa conversão, né, ele passou de perseguidor a ser perseguido, porque ele virou um seguidor de Cristo ao extremo, dedicando a sua vida à transmissão dos ensinamentos de Jesus. Esse acontecimento é descrito em 3 momentos diferentes nos Atos dos Apóstolos. Os Atos é um livro que vem logo depois dos Evangelhos, creditado de acordo com a mitologia cristã, a Lucas, mas existem muitos questionamentos sobre se realmente foi Lucas que escreveu os Atos, e justamente dos questionamentos é por que em 3 locais diferentes é contada a história da conversão de Paulo, e pior, de 3 estilos diferentes, 3 formas diferentes. Então, em Atos 9, versos de 13 a 18, tem uma descrição, inclusive é uma descrição com bastante detalhe, que é dirigida aos convertidos, à igreja cristã. Aí, mas aparece de novo no capítulo, já no capítulo 22, versos de 6 a 21, uma narrativa dessa mesma conversão, já dirigida ao povo judeu, ou seja, o povo que não conhecia Jesus, ou não reconhecia nele, pelo menos, o Messias tão esperado pelos judeus. Em Atos capítulo 26, de 12 a 18, temos também mais uma descrição dessa conversão, só que agora destinada, dirigida aos não-gentios, ou seja, os povos pagãos, os povos que têm múltiplos deuses, os povos que não eram nem judeus e nem cristãos. Agora, interessante que as 3 narrativas não entram em contradição, mas descrevem o mesmo evento, né? Uma luz forte sobre Paulo, ele se desequilibra, cai, e quando cai, ele vê a imagem de Jesus surgindo sobre essa luz, e Jesus conversa com ele, né? Inclusive lendo os pensamentos dele. Para ele foi uma experiência muito forte. Nessas descrições, a princípio, deduz-se que os seus comandados, a tropa que estava com ele, não viu a imagem de Jesus, nem a luz, mas ele, né, para ele, isso foi muito forte. Aí nós temos aqui, então, e Jesus escolheu Paulo porque ele era a pessoa adequada. Adequada por quê? Por causa da capacidade de discursar, de retórica que ele tinha, proveniente do tempo que ele viveu como rabino, lendo a Torá no púlpito das sinagogas e interpretando os escritos, e pela inteligência, formação e a quantidade de línguas que ele falava. Como eu já comentei, ele falava aqui o hebraico, que era a língua padrão dos hebreus na época, mas falava também o aramaico, que era a língua mais primitiva, o grego e o latim. E mesmo assim, ele tinha muita dificuldade nas viagens que ele fez. Ele lançou mão em vários momentos de tradutores, principalmente naquela região da Ásia Menor. Então, realmente, ele era o homem certo, além pela sua grande valentia, força de vontade, determinação.
que não se viu igual entre os apóstolos. As viagens missionárias de Paulo. Aqui eu vou só fazer uma breve apresentação. Nas aulas posteriores que vocês terão, isso vai ser descrito com bastante detalhe, essas viagens. Então, ele fez 3 viagens missionárias, 3 grandes viagens. Na primeira viagem, que ele saiu de Antioquia, né, foi até o interior da Ásia Menor e retornou, só que agora por outro caminho, por mar, até Antioquia. Repare que tem 2 Antioquias, uma síria e a outra turca. Essas cidades existem até hoje. Aqui mostra onde ficava Tarso, onde ele nasceu, e foi aqui, né, que ele, antes de começar a viagem, que ele conheceu Lucas, o evangelista. Foi aqui que ele começou a usar o nome cristão para sugestão do Lucas, para todo aquele que seguia Cristo. E foi aqui na ilha de Pafos, quando ele batizou lá o Sérgio, o romano que foi salvo por, por, por um judeu, foi batizado, e é aqui que ele assumiu o nome de Paulo, para deixar a sua herança judaica, né? Saulo era um nome judeu, para usar um nome romano, até para facilitar, né, a viagem dele missionária que ele fazia naquele tempo. Mas ele, além dessa viagem, ele fez mais 2. Ele fez uma maior, que é a segunda grande viagem, e ele foi até a Grécia. Como ele tinha uma educação grega, ele tinha muita vontade de ir até a Grécia, conhecer a Grécia e levar a mensagem de Jesus até os gregos. Mas ele ficou bastante desapontado. Os gregos, com seu intelectualismo, rejeitaram e duvidaram, né, da mensagem que ele trouxe de Jesus. Foi aqui também que ele voltou a se encontrar com Paulo, numa dessas cidades, e a partir daí o Lucas nunca mais deixou Paulo, eles sempre viajavam juntos, até a morte de Paulo. Temos ainda a terceira viagem, onde de novo ele saiu de Antioquia, passou nas cidades que ele tinha fundado na segunda viagem, passou de novo por Atenas e por Corinto, e retornou, só que dessa vez para Jerusalém. Tiago Maior o chamava justamente por causa de problemas para resolver, de atritos com os cristãos, porque ele com os romanos, porque os romanos queriam prender Paulo. Aqui é a quarta viagem, ele já preso, viagem de barco até aqui. Aqui ele sofreu um naufrágio, mas sobreviveu e salvou, inclusive, o comandante. E aí, por influência desse comandante, mais os amigos que ele tinha nessa região, ele conseguiu ficar mais de 10 anos preso sem ser imolado, né? Até chegar a Roma, onde ele foi decapitado. Mas essas viagens, né, essas 4 viagens, as 3 missionárias e essa última como prisioneiro, vão ser descritas em aulas posteriores. Agora, interessante aqui nós vermos que Paulo quebrou protocolos religiosos de sua época. Como apóstolo, é um nascido fora do tempo. Em que sentido? Ele foi o único apóstolo da época de Jesus que não conheceu Jesus. Lembrando que apóstolo é todo discípulo de Jesus que leva a mensagem a outro, que procura trazer outras pessoas ao cristianismo, que leva a mensagem de Jesus a quem não conhece. Nesse sentido, ele foi apóstolo de Jesus. Ele não foi discípulo de Jesus, ele era discípulo, Paulo, de Pedro, mas não de Jesus. Lucas, o evangelista, que era amigo do Paulo, também não foi discípulo de Jesus, apesar de ter feito o evangelho.
Como pregador, não esperou a organização mandar. Ele sempre tomou iniciativa, ele sempre ah, fez por onde para as coisas acontecerem. Era bastante proativo. Nós somos proativos? Nós, com certeza, somos nascidos fora do tempo. Nós nascemos 2000 anos depois de Jesus. Mas e proativos nós somos? Né, para se pensar. Após ser reconhecido como missionário, não ficou preso às regras e costumes que tanto amarravam as igrejas ainda hoje. Foi também aos gentios. É que até o aparecimento de Paulo, a mensagem de Jesus era levada só aos judeus. A ideia era converter judeus ao cristianismo. Paulo, pelo contrário, achava que a mensagem de Jesus deveria ser levada a todo o mundo, que Jesus não falou só para os judeus, não trouxe ensinamento só para os judeus, e sim para todos os povos. E foi baseado nessa ideia que ele e Barnabé resolveram fazer aquelas 3 viagens missionárias. E ainda bem que fizeram, porque logo depois, por volta de 400, 500 anos depois, surgiu o Islã, e os muçulmanos conquistaram toda aquela parte da Ásia Menor, norte da África, e só sobrou como igrejas cristãs, polos de cristandade, a região da Itália e ali aquela região do sul da França e norte da Espanha. Então, é por isso que muitos estudiosos dizem que se não fosse Paulo, provavelmente a igreja cristã seria uma igreja, ou seria uma religião muito menor, que até não existisse. Ensinou o bom senso e o equilíbrio na vida cristã, sem contudo exigir o famigerado jugo desigual. No sentido que ele não cobrava que todos tivessem a mesma posição, a mesma vontade, a mesma disciplina, o mesmo labor que ele tinha para levar a mensagem. Ele procurava aliados, procurava apoio, ajuda, mas não exigia que todos fossem iguais. Então, existem várias passagens nos Atos dos Apóstolos que conta, que descreve as viagens, aonde ele foi contrariado no sentido que não quiseram apoiá-lo em determinado evento e mesmo assim ele fez, né, sem criar intrigas, discussões entre os cristãos. Foi um campeão, porém nem sempre reconhecido. Lutas interiores faz com que sim, porque Paulo, antes da conversão, era orgulhoso e radical. Depois da conversão de Damasco, ele esqueceu o seu orgulho, o seu conhecimento, a sua experiência como doutrinador, como interpretador das leis, e passou a trabalhar bondade, justiça, ponderação. Isso nos serve de apoio, porque se a gente for ver com mais detalhe o Paulo, como homem novo, depois da conversão, ele se entregava completamente ao trabalho de levar a mensagem de Jesus e ele confiava na mensagem de Jesus. Por mais dificuldade que as suas viagens, o seu trabalho missionário lhe colocava, ele confiava, tinha fé que, de uma forma ou de outra, era aquilo que deveria ser feito e aquilo que era o melhor. E por isso, né, ele trabalhava muito. Ele fazia tudo de maneira intensa, da melhor maneira que poderia fazer.
E agradecia em oração, fazendo orações, todo o trabalho, porque oração é um meio que nós temos de nos empoderarmos, nos conectando com o divino, para, assim, fortalecidos, tenhamos mais força, mais poder de trabalhar, de viver intensamente como discípulo de Jesus. Fica aí a reflexão. Cada um de nós se entrega de corpo e alma, vivendo de maneira otimista, porque se você realmente acredita em Deus de coração, você você se entrega de maneira plena à vida e está sempre de bem com a vida, porque a vida veio de Deus. Então, não tem por que reclamar, porque se nós somos crentes, se nós temos fé, nós, essa entrega fica fácil, o fardo que temos que transportar fica fácil, porque de uma forma ou de outra, nós sabemos que tudo aquilo que nos acontece, mesmo que seja nós julguemos ruim no primeiro momento, é para o nosso bem. Então, quando nós nos entregamos ao divino, não é se entregar, não é deixa a vida me levar, não, se entrega construindo o seu destino de uma maneira ativa, tomando a posição, sendo proativo, como era Paulo. Independente do momento, se é fácil ou não, se entrega, porque a fé permite isso. A confiança em Deus permite isso. E a questão de sermos trabalhador, e nós como servidores temos que encarar assim, não como obrigação, mas como um privilégio podermos trabalhar para o nosso próximo, servir o nosso próximo. Paulo fez isso durante o tempo todo. Ele foi otimista, foi crente, foi trabalhador e foi grato. Ele foi otimista porque nas 3 viagens que ele fez, e quem leu o livro Paulo e Estevão, quem leu o Atos dos Apóstolos, ou quem leu o Apostila Amarela, Iniciação Espírita, vai ver em detalhes que quantas dificuldades em cada uma das viagens ele passou, quantos sofrimentos ele teve, e mesmo assim, o tempo todo se manteve otimista. Não ficava reclamando, deprimido, depressivo, triste, não. Sempre altivo, sempre procurando fazer o melhor, porque ele cria, ele tinha fé, trabalhava, trabalhador incessante, não tinha horário bom, horário ruim. Tinha o tempo de fazer as coisas, e ele fazia. E orava, orava agradecendo o dom da vida, a sua consciência e a sua capacidade de levar a mensagem a quem não conhecia a mensagem de Jesus. Nós temos que procurar no nosso dia a dia sermos otimistas, crentes, trabalhadores e sermos gratos. Ah, isso, né, para nos ajudar, é fácil. É só nós vivermos pela fé, orando e vivendo de maneira plena, sem ansiedade, nos entregando ao nosso trabalho no dia a dia, vivenciando a Bíblia. A Bíblia, de uma forma ou de outra, nos traz, mesmo que de forma velada,
a vontade de Deus. Tudo que Paulo fez aqui, ele entendia que era por vontade de Deus. Os judeus pensavam que a salvação era só para eles. Paulo não. Paulo entendia que a mensagem era para todas as pessoas, todos os povos. E ele trabalhou dessa forma, com esse sentimento. A mensagem é para todos porque todos somos irmãos, todos viemos do mesmo Pai. E por isso, nós temos sempre que ter isso em mente. Todos nós, independente de país, de religião, de conhecimento, de poder financeiro, todos somos irmãos. Todos merecemos os ensinamentos, as mensagens que Jesus nos deixou. Bem, para terminar, eu queria colocar mais uma reflexão para nós. O trabalhador espírita, nós, servidores, o que nós precisamos? Nós precisamos aprender a conhecer, aprender a viver, aprender a doar e aprender a ser. Aprender a conhecer. Conhecer o quê? O Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os 4 evangelhos sinóticos, tem toda a referência que nós precisamos ter para podermos caminhar bem. Ou seja, a estrada que nós fazemos ao reino de Deus. Se nós precisamos de referências, de guias, para que não nos perdamos, temos o Evangelho como essa guia, como essa referência. Aprender a viver o Evangelho, ou seja, não basta que nós conhecemos o seu conteúdo, nós precisamos vivenciar esse conteúdo dia a dia, né, no nosso relacionamentos com a família, no trabalho, na escola. Nós precisamos vivenciar, como dizem, que os ensinamentos de Jesus estejam no nosso sangue, embutidos em nós, que nós possamos reagir até de maneira inconscientemente, de maneira a ficarmos sintonizados sempre com as mensagens, com os ensinamentos de Jesus. Atuar o Evangelho, sim, nós precisamos, como trabalhadores, como servidores, como discípulos de Jesus, conhecer o Evangelho, viver o Evangelho no nosso dia e doar o Evangelho. Como? Levando as mensagens, os ensinamentos de Jesus a outras pessoas que, por algum motivo, não têm acesso a essas mensagens, a essas informações. É lógico que para eu poder aprender a doar o Evangelho, eu preciso antes conhecer e viver. Como que eu vou ensinar, vou levar as mensagens se eu não conheço e não vivo? Só se eu for um hipócrita. Nós não podemos pensarmos em sermos hipócritas. Então, sim, precisamos levar o Evangelho ao próximo, mas antes precisamos aprender a conhecer e a viver para termos condições de fazer essa doação. E aí, verdadeiramente, nós estamos sendo cristãos. Esse título que nós gostamos de ostentar, que somos cristãos, significa que nós seguimos, como os discípulos, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Mas para honrar isso, precisamos efetivamente viver o Evangelho, doar o Evangelho, porque aí verdadeiramente nós teremos sendo cristão. A escola de aprendiz do Evangelho nos ajuda a que nós conheçamos o Evangelho, vivamos o Evangelho, doemos o Evangelho e assim sermos cristãos? Sim, nos ajuda e muito. Por quê? Conhecer o Evangelho significa estudar, ou seja, expandir a nossa consciência. Quanto mais estudamos, mais coisa conhecemos.
É como conhecer novas palavras. Quanto nós pensamos em palavras, então quanto mais palavras nós conhecemos, quanto maior é o nosso vocabulário, maior é a nossa capacidade de expressão do mundo, de descrição do mundo, de entendimento do mundo. Aprender a viver o evangelho é reforma íntima. E a reforma íntima vai me permitir viver o evangelho, porque aí eu vou colocar em prática aquilo que eu estudei. E a reforma íntima me ajuda nesse sentido. Nos ajuda nos estudos? Sim. Nós estamos fazendo isso no momento. E na reforma íntima? O tempo todo. Nós somos instados a trabalhar a nossa reforma íntima. E doar, caridade, doação é o nosso trabalho como servidores. Então, não podemos encarar esse trabalho como simplesmente obrigação. Nós temos vindo com ardor no coração, com alegria no olhar, trabalhar na casa, trabalhar pelo próximo. E não podemos escolher tempo, horário, nós temos que estar disponíveis. Ah, mas eu tenho família, eu tenho trabalho. Sim, e ninguém está pedindo para que você abandone sua família, para que você deixe de trabalhar. Não, mas se entregue de maneira plena, o máximo que você puder, a ser um verdadeiro cristão. Aprender a ser cristão é nos tornarmos uns discípulos, talvez até uns apóstolos. A escola nos ajuda ao estudo, nos permite trabalhar a reforma íntima e nos permite, nos incita a trabalhar pelo próximo. Sejamos discípulos, quiçá apóstolos. É isso. Aqui está a bibliografia que utilizei para fazer essas reflexões. Eu gostaria então que cada um de nós, me incluo, parasse um pouquinho e vivenciasse se realmente nós estamos no nosso dia a dia sendo cristãos, honrando o título de cristão, sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. Essa apresentação eu vou mandar depois para a dirigente e ela vai distribuir para vocês. Era essa a mensagem, era essas reflexões que eu gostaria de ter trazido para vocês e agradeço, só posso agradecer o privilégio de poder ser útil ao meu próximo mais uma vez. Que todos tenham uma grande semana e até uma outra oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.